Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um Papo de Pro pra vocês. Eu vou responder, digamos assim. Na verdade eu recebi, se eu não me engano, acho que de duas leitoras, um pedido para que eu indicasse pra vocês livros relacionados à educação, à pedagogia, o que de leitura eu poderia indicar para quem tá entrando, para quem já é da área, para quem tá começando, de uma forma geral. E aí eu fiquei aqui pensando, fiquei revisando os meus livros, fiquei pensando da melhor maneira de eu indicar coisas para vocês. Por quê? A gente sabe que a educação, as teorias, as metodologias, elas vêm sempre sendo reestudadas, reestruturadas. Para quem é da rede de educação municipal, a gente sabe que a gente tem documentos atrás de documentos, decretos atrás de decretos que vão atualizando, modificando, adequando as teorias base, digamos assim, né? Então, assim, é difícil você indicar leituras pontuais para quem é da área da educação. O que é muito legal, e já é a primeira dica aí que eu dou pra vocês, é ficar sempre atento aos novos estudos, estar sempre atento aí na internet, que são lançados documentos, propostas, eu acho que isso é muito interessante. No topo do topo do topo, existem os documentos federais, estaduais, municipais, os documentos do governo que norteiam a educação. Então, todos esses documentos, eles são elaborados a partir de estudos e análises de educadores, de pedagogos, de estudiosos. Então, todos esses documentos reúnem todos esses estudos e, através desses estudos, as pessoas formatam modelos, digamos assim, de educação. Eu acho muito interessante para quem gosta, para quem está entrando na área ou para quem já é da área mesmo, ter em mãos alguns desses documentos. Por exemplo, a Constituição Federal, digamos que ela é muito geral. Eu acho que às vezes você tendo a Constituição, ela fica meio, ela é muito generalizada, ela não vai abordar. Porque o que acontece? A gente tem a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diretrizes curriculares, e aí a gente vai, descendo na hierarquia. Todos os documentos menores, digamos assim, eles são baseados na Constituição. Só que o que eles fazem? Eles destrincham o que a Constituição fala. Então a Constituição fala uma coisa, os outros documentos eles vão abordar mais, eles vão aprofundar naquilo que está sendo dito na Constituição. Então eu acho muito interessante a gente ter em mãos esses documentos, apesar de que eles mudam constantemente. Então se você quiser ter no celular, é muito fácil. Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEN, a LDBEM que a gente chama. Ela é uma lei de 96, que ela tá lá, pronta desde 96, só que ela vem desde então sendo reformulada. Então ela está sempre sendo atualizada. Às vezes eu tenho a LDB antiga, ela não tem as novas atualizações. É legal às vezes você acompanhar pela internet, porque na internet você já consegue ela atualizada. Existem livros com LDB comentada, eu acho que também é interessante. E existem outros documentos, como por exemplo, eu vou pegar um aqui pra vocês. Ó, esse daqui são as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, ou seja, ela vai abordar desde a educação infantil até o ensino médio. Aqui a gente tem separado tudo de conteúdo, de currículo que a gente deve abordar para uma educação básica, seja ela educação infantil, fundamental, médio, né? Então assim, eu acho interessante. Não é aquele livro que você vai pegar e vai lendo, mas é um livro de muita consulta, é um livro documento, digamos assim, que vale muito a pena você ter para consultar e para estudar. Eu acho que vale muito a pena. Agora, abrindo um parênteses para quem é da rede municipal de ensino. Para quem é da rede, nós temos vários documentos que eles são elaborados por diversas gestões. Então a gente tem aqui gestão de diversos partidos, que algumas são mantidas, algumas teorias, alguns documentos são mantidos e alguns são reformulados. Para quem é da rede, a gente tem acesso a isso. Para quem não é, eu acho que você consegue encontrar no site da secretaria
Confesso que eu não sei isso detalhadamente, posso até ir conferir. Mas nós temos esses documentos que norteiam o nosso trabalho. Então, são documentos que abordam desde as diretrizes. Então, por exemplo, eu mostrei pra vocês naquele livrão as diretrizes curriculares para a educação básica. Aqui a gente tem as diretrizes da educação infantil. Aí a gente vai falar sobre avaliação, currículo, tecnologia, educação integral, currículo integrador. São vários aspectos que a gente aborda muito na rede municipal que norteiam o nosso trabalho. E eu acho muito interessante para quem também não é da rede, porque é uma coisa geral que eu acho que cabe para todos os estilos de educação. Então, ter acesso ao que a Secretaria Municipal de Educação, aqui eu tô falando de São Paulo, mas seja de onde for, traz como base, como teoria, eu acho muito interessante a gente ter também para estudo e consultas. Antes ainda de entrar no quesito livros, eu quero falar para vocês que hoje a internet ela nos possibilita uma gama de informações e de conteúdos enorme. E assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai procurar. A gente não pode entrar na Wikipédia e sair pesquisando conteúdo. A gente tem que ter uma fonte confiável, bancos de artigos científicos, sites realmente confiáveis. Eles nos trazem muito conteúdo de qualidade e eu acho interessante a gente procurar. O que eu gosto muito de fazer? Eu tenho, desde a minha época de estudante de pedagogia, eu tenho uma pasta que eu guardo muitas reportagens de assuntos que pra mim me interessam mais. Quem me acompanha sabe que dois dos grandes assuntos que eu sou apaixonada e estudo muito, na verdade são três assuntos, né? O primeiro é o brincar, que pra mim ele é fundamental. O segundo é neurociência, eu sou apaixonada. E o terceiro é formação docente. Eu gosto muito desses três temas, então eu procuro sempre notícias, reportagens, estudos sobre isso e vou arquivando nas minhas pastas. Então essa pasta ela tem matérias de diversos temas, antigas, de 2009, 2010. E ultimamente eu tenho pesquisado muito sobre novas formas, novas metodologias, novas concepções da educação. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. E eu fui atrás, eu ainda não li tudo, não peguei tudo, mas eu consegui alguns artigos, alguns estudos que falam sobre essa nova concepção de educação. Eu acho muito interessante para quem está atuando, para quem vai começar a atuar, estar a par disso, porque como eu disse no outro vídeo, esse é o futuro da nossa educação. A nossa educação ela está mudando, ela precisa mudar, ela tá num ponto que se ela não mudar, ela afunda de vez, gente. Essa é a minha opinião. Então a gente precisa de bons educadores, de bons estudiosos, de pessoas pensantes que realmente entendam a necessidade dessa mudança e que façam alguma coisa para que isso aconteça. Então, eu gosto muito de pesquisar sobre metodologias educacionais de concepção holística. Eu gosto muito de educação inovadora, coisas transformadoras, a educação transformadora. Então a gente consegue encontrar na internet muitos estudos, eu tenho aqui, eu deixo aqui na pasta, que eles vão falar sobre o novo olhar da educação, que nada mais resumindo, vou resumir aqui pra vocês, a educação holística, ela é a visão integral do ser humano. Ele não vai olhar o ser humano só por um aspecto, ele vai olhar o ser humano num todo e vai pensar uma educação para esse todo. Eu acho que isso que é o que tem que acontecer. Então, pesquisar essas novas concepções. Existem livros também, eu ainda não tenho, mas eu tenho muitos estudos que eu procurei na internet. Eu acho que a gente tem que estar a par disso. A gente não pode mais se colocar dentro de uma caixinha com as nossas concepções tradicionais, aquelas que nós somos educados e criados, aquelas que nós acreditamos durante muitos anos. A gente tem sim que mudar o nosso pensamento, a nossa forma de agir e a nossa metodologia de educar, eu acho. Agora vamos falar um pouquinho sobre livros mesmo. Eu quero indicar alguns livros pra vocês, a título de curiosidade, a título de pesquisa, que eu acho interessante, alguns livros que eu usei muito durante a minha graduação e que hoje eu vejo sentido na minha atuação, que eu acho que isso que é o importante, né? Então eu vou começar falando por ele, já, não vou deixar pro final, que é assim, pra mim, é a base daquilo que eu acredito.
dele surgem muitos outros estudos que trazem um pouco da nossa sociedade atual, tal, mas eu sinto que, não que tenha começado com ele, não começou com ele, porque isso já vem de muitos anos, mas, pra mim, Vygotsky é chave, assim, mais do que Piaget. Eu gosto de Piaget, mas eu vou pro Vygotsky porque eu acho que ele nos traz concepções muito importantes. Então, assim, um livro básico dele que eu acho que todo educador deve ter é esse daqui, A Formação Social da Mente, do Vygotsky. Ele é um livro que ele traz, assim, muito daquilo que a gente aprende na teoria da faculdade, sobre desenvolvimento, sobre aquisição da aprendizagem. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que ele é bem completinho, eu acho que todo mundo, todo educador deve ter. E esse livro aqui, que fala Aprendizado e Desenvolvimento, um processo sócio-histórico, ele vai falar sobre o aprendizado. Ó, ele é bem curtinho, então ele vai trazer, ó, tá todo riscadinho, ele é bem facinho de ler. Ele vai trazer um pouco mais dessa teoria, ele vai falar realmente como a criança aprende, como ela desenvolve o aprendizado. Pra quem sabe as teorias dele, ele vai aprofundar um pouquinho. Eu acho que pra mim isso aqui, esses dois são a base. Tem que ter Vygotsky. A título de pesquisa, eu gosto muito desse livro. Ele não é um livro acadêmico, ele não é um livro usado muito na faculdade. Eu usei ele quando eu estudei História da Educação, né? Só que eu gosto muito. Ele não é um livro barato. Eu lembro que a minha mãe já tinha em casa, então eu não precisei comprar. Que é esse daqui, A História das Crianças no Brasil. Ele é um livro grossinho e ele traz muitas histórias, ele traz realmente a visão da criança desde muito tempo atrás. Então aquela visão de que a criança, ela nascia sem conhecimento, ela era vazia, a questão das famílias que foram trabalhadas, mães, da necessidade dos espaços para que essas crianças ficassem enquanto as mães trabalhavam nas fábricas. Então ele traz um pouquinho desse percurso das crianças. Eu acho bem interessante. Ele, como eu falei, não é um livro, assim, é um livro de pesquisa mesmo, para você ler. Você pega um capítulo e você lê, você estuda. Eu acho que vale muito a pena pra gente entender um pouquinho o porquê que hoje a gente valoriza tanto a concepção de infância, a concepção de criança, por que a gente precisa dar tanto valor a isso. Eu acho que esse livro nos ajuda a entender. Falando um pouquinho sobre o trabalho do professor, esse livro aqui, Educação, um Tesouro a Descobrir, eu usei muito ele na faculdade, e ele é um livro de um encontro que teve, e aí cada capítulo vai falar um pouco de cada parte aí desse encontro. Foi o livro, ele é um relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Então ele traz aí um resumo de tudo que foi falado. A gente fala sobre comunidade, sociedade, democratização, a gente fala sobre os 4 pilares da educação, a gente fala sobre a perspectiva do professor. Tem bastante coisa aqui, eu usei bastante ele na faculdade, tanto que eu deixei ele separadinho, porque eu falei, poxa, se eu usei muito, é capaz que eu possa precisar. E eu acho ele muito interessante pra gente entender aí algumas coisinhas. Então, Educação, um Tesouro a Descobrir, eu acho que é bem legal também. Esse livro aqui chama O Trabalho do Professor na Educação Infantil. Ele é voltado para educação infantil, mas como vocês sabem, é a minha área de atuação. E eu gosto muito desse livro porque ele é de fácil leitura, de fácil compreensão, e ele traz exatamente aquilo que a gente precisa, ele não fica enrolando na teoria. Então, os capítulos dele falam sobre planejamento de práticas pedagógicas, construção de ambientes, né, na educação infantil, práticas pedagógicas de 0 a 2 anos, de 3 a 5 anos, saúde e qualidade de vida, então falando sobre o cuidado como um eixo pedagógico de trabalho, e depois ele fala sobre instrumentos que o professor pode usar para aprimorar o seu trabalho. Então, eu acho ele bem interessante, tá? O trabalho do professor na educação infantil. Também é um compilado de vários autores, tá? E
vale bastante a pena. Bom, agora focando um pouquinho naquele assunto que vocês sabem que eu adoro, que é neurociência, neuroaprendizagem. Eu acho que isso também hoje é básico para qualquer educador, porque a gente precisa ter uma base neurológica de conhecimento para a gente saber como que a criança se desenvolve, como que ela está se desenvolvendo, por que que ela não está se desenvolvendo. Hoje, atualmente, a gente tá vendo mais do que nunca como crianças com deficiência estão surgindo dentro das escolas. Antigamente a gente não via tanto, porque elas tinham uma outra realidade, né? Que não cabe aqui no vídeo a gente falar sobre isso, mas hoje é muito mais comum termos alunos com deficiência dentro da nossa escola. Então eu acho que ter uma base, né? E não só para alunos com deficiência, para qualquer criança, para a gente entender o desenvolvimento da criança. Eu vou falar de 2 livros, existem, gente, milhares de livros. É só você colocar neurociência e educação, neuroeducação, neuroaprendizagem, tem coisa de monte aí. Mas eu vou falar 2 para vocês. Eu trouxe esses 2 aqui. Esse primeiro aqui eu usei muito na psicopedagogia, porque na psicopedagogia a gente aprofunda nos transtornos de aprendizagem, né? Mas ele é muito legal porque, além dele falar sobre os transtornos, ele traz qual abordagem neurobiológica e multidisciplinar, que é quando a gente entra aí na ação. Então, ele traz bastante coisa, eu usei muito na psicopedagogia. Ele, além de ter uma parte teórica, ele vai realmente falar sobre transtornos. Então ele traz desde transtorno de linguagem, transtorno de escrita, descalculia, dispraxias. Ele fala de transtornos de memória, transtorno da atenção. A gente tem aí vários transtornos aqui que acho que valem a pena. Ele não fala das síndromes, mas eu acho que já dá pra gente ter aí algum conhecimento. A gente também pode pesquisar na internet, a gente acha vários conteúdos sobre síndromes, sobre autismo, sobre superdotação, eu acho que também vale a pena. Existem cursos voltados para educação inclusiva, que eu acho que também cada vez mais vale a pena o profissional estar aí a par para saber lidar com essas situações no dia a dia, né? Bom, outro que eu mostrei pra vocês é esse daqui, que eu já falei dele pra vocês. Esse livro eu recebi da editora e ele é voltado pra pais, mas eu gostei muito dele porque, primeiro de tudo, ele é didático, coisa que todo professor gosta, né? Ele é didático, então ele tem uma forma de escrita muito gostosa de ler. Ele tem um esquema de leitura muito legal. Então ele traz desenhos, tabelas, mapas, que eu adoro. E ele faz com que a gente realmente internalize o que tá aqui. E ele traz pra gente o desenvolvimento do cérebro da criança e como a gente entender comportamentos que até então pra nós eram birras, manhas. O que é tudo isso? Por que a criança faz isso? Não é? Ele traz estratégias para que a gente lide com isso, mas ele, acho que mais do que tudo isso, ele faz a gente entender o porquê que isso acontece. Porque eu acho que quando a gente entende, a gente consegue ter mais calma para agir. Agora, quando a gente só decora o que tem que fazer e sai fazendo, acho que perde um pouco o sentido. Então esse livro, ele é bem legal, é o Cérebro da Criança. Ele é voltado para pais, mas eu acho que ele serve muito para professores, ainda mais na nossa sociedade de hoje, que nós temos crianças cada vez mais impacientes, impulsivas e por aí vai. Então, vale a dica. E agora, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, eu trago para vocês ele. O queridinho, Disciplina Positiva em Sala de Aula. Já falei muito pra vocês sobre ele e não, eu ainda não li esse livro, mas eu já indico de olhos fechados pra vocês. Por quê? Eu já li o livro Disciplina Positiva e ele tem muito do que tá aqui, então muito do que eu vou ler aqui eu já li no livro de Disciplina Positiva e desde que eu conheci a Disciplina Positiva, por assim dizer, eu estou encantada. Eu acho que esse é um grande segredo para nós, tanto pais quanto profissionais e educadores. Ele traz um manual de como a gente agir com disciplina positiva em sala de aula, como a gente entender as nossas crianças, como a gente agir, né? Então ele é bem didático também, tem ilustração, ele tem orientações, então ele traz algumas práticas pra gente fazer em sala de aula pra ver se a gente consegue aí dar um jeito na situação. E disciplina positiva sempre foi sensacional e sempre será. Eu acho que pra quem quiser e pra quem não quer também, tem que ler Disciplina Positiva.
Tá bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas indicações, eu espero que tenha ficado claro. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, só assim o YouTube vai enviar pra vocês as minhas notificações. E é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!